E o conceito aqui é o seguinte: o tamanho desse acrílico lateral aqui no superior é o suficiente para posicionar a peça de ajuste. Então aqui o aparelho Neo Slip 1, certo? Então olha só, o expansor ele tem um tamanho aqui e ele precisa ser envolvido pelo acrílico para ser fixado na placa. Por isso, a extensão dessa placa é o suficiente para a gente posicionar bem esse parafuso. Você pode ver o mesmo exemplo aqui no Sominodente. Eu tenho aqui um outro aparelho. Esse aqui a gente vai mandar para Brasília amanhã. O aparelho Neo Slip 2 também tem um parafusinho aqui e a extensão do acrílico o suficiente para poder posicionar esse parafuso expansor. Aqui eu estou me referindo principalmente à arcada superior, tá bom? Então, e se eu quiser fazer maior do que isso? Pode ser desconfortável para o paciente, porque imagina, o aparelho em si ele já tem um volume que um paciente que nunca usou um aparelho ele não está habituado. Pode já ser ter um impacto para ele algo desse tamanho. O paciente se acostuma com as dimensões do acrílico, posso garantir isso para você. São milhares de usuários de aparelhos no país. Pode parecer grande no começo, mas o paciente se acostuma. Só que nós buscamos fazer um aparelho que seja confortável o máximo possível logo de início. Então não existe a necessidade de deixar esse acrílico mais alto, tá bom? Além do que, nós no laboratório a gente não tem, a gente não conhece o paciente, raramente isso vai acontecer. Pode ser que o paciente tenha alguma limitação até para abrir a boca, né? Então um aparelho muito grande pode ser difícil de colocar, né, dentro da cavidade oral. Alguns pacientes têm uma boca também de um tamanho um pouco menor, então imagina, nós temos que procurar fazer um aparelho reduzido de volume e o tamanho então adequado aqui é o suficiente para posicionar essa peça. Se fosse um acrílico também muito pequeno, talvez a gente não tivesse uma área adequada para fixar o parafuso e daí ele não estando bem fixado, ele tende a ter alguma fratura. Então, buscando resistência e conforto.